Fala, programador! Meu nome é Fagner Benedito, sou professor de robótica educacional há mais de 7 anos. Galera, criei esse canal aqui porque eu estou muito preocupado. Várias reportagens, notícias, se você dar um Google aí você vai ver. Várias profissões irão deixar de existir nos próximos anos. O seu filho está preparado para o futuro? As nossas crianças estão preparadas para o futuro? A tecnologia está impactando demais o nosso dia a dia. Nos últimos 10 anos foram inventadas coisas numa velocidade que não foi feita nos últimos 100 anos. E a cada ano que passa isso é mais rápido. A velocidade da informação, tantas transformações. Como nós estamos preparando os nossos filhos para o momento atual e o futuro bem próximo. Então, devido a essa necessidade, eu estou criando esses canais no Instagram, no YouTube, no Facebook. Meu objetivo é popularizar a programação para as crianças, linguagem de programação, robótica, porque na maioria das profissões desse futuro bem próximo, a programação está relacionada e muito diretamente. Aprender programação hoje é tão importante quanto aprender inglês. Além de dar aula de programação e robótica, eu sou técnico de equipes de robótica. Já vencemos um campeonato de robótica na Austrália em 2013 como melhor solução inovadora. Já participamos de vários torneios nacionais aqui no Brasil. Também eu tenho essa foto aqui com várias participações em torneios. Fomos campeões mundiais de robótica. Olha, uma equipe brasileira do SESI, campeã mundial de robótica na Espanha em 2016. Então, a gente trabalha com as crianças e não só trabalha essa nova habilidade presente no dia a dia de algumas crianças já de escolas particulares, não só a programação, mas também outras competências e habilidades como trabalho em equipe, empatia, cooperação, características que são muito avaliadas nas equipes e nos times de robótica. Então a gente tenta preparar as nossas crianças para esse futuro da melhor maneira possível. E aí você pode estar se perguntando: mas Fagner, eu não quero que o meu filho, ou o meu filho ele não quer ser programador. Mas veja bem, o seu filho ele entra na escola e ele é alfabetizado, ele aprende a ler e escrever. Isso não significa que ele será um jornalista ou um escritor de livros, mas ele precisa aprender a ler e escrever para se comunicar melhor, para se comunicar bem, principalmente quando ele for trabalhar. Então, linguagem de programação hoje está da mesma forma que ler e escrever sempre esteve no nosso dia a dia. Então, nós precisamos aprender linguagem de programação para que nós possamos entender as tecnologias que estarão presentes nas nossas profissões e que já estão em muitas profissões. Então, vamos ficar ligado que aqui nesse canal Programação para as Crianças, eu vou estar colocando no dia a dia várias dicas de como o seu filho ou o seu sobrinho, a criança mais próxima de você, pode fazer para aprender a programar sozinha, né? Aprender a programar sozinha ou buscar outros meios de aprender essa habilidade que hoje é tão importante como aprender inglês. Tá bom, pessoal? Eu tenho aqui, ó, só para que não fique nas minhas palavras, algumas reportagens. Veja só. Eu tenho aqui, ó, alguns links, mas se você dar um Google aí, você vai ver. Olha essa manchete aqui. Essas profissões podem acabar até 2030. Então tem uma relação de profissões aqui que, devido ao grande avanço da tecnologia, essas profissões elas correm um risco de acabar, né? Aí tem outras reportagens, veja as profissões do futuro e aquelas que vão deixar de existir. 60% dos jovens estão aprendendo profissões que vão deixar de existir. Então isso é muito preocupante.
Então, a gente sabe que o sistema educacional, não só do Brasil, como em grande parte do mundo, é ultrapassado. É um sistema que não avançou na mesma velocidade que avançou a tecnologia. Então, como nós podemos ajudar as nossas crianças? Colocando programação, tecnologia, robótica no dia a dia delas. Os conceitos básicos, né? E uma coisa muito boa é que aprender linguagem de programação, aprender lógica de programação, falando de uma maneira mais assertiva, é mais fácil do que aprender inglês. É menos trabalhoso, vamos se dizer assim, né? Hoje a gente tem diversas ferramentas que eu vou estar apresentando aqui nos nossos canais para que o seu filho, ele sozinho, ele possa usar essas ferramentas intuitivas para ir desenvolvendo o raciocínio lógico e a lógica de programação dele. Então fique ligado, porque esse é o objetivo e tenho certeza que com sua ajuda, fala para o seu sobrinho, para o seu filho, para a criança mais perto de você, as famílias, os pais, seguirem aqui os nossos canais, curtirem, compartilharem, porque nós vamos fazer com que as nossas crianças aprendam a programar ou busquem meios de aprender a programar para que se preparem para esse futuro que está chegando e cada vez mais rápido. Às vezes ele quer criar um jogo, um aplicativo, uma solução digital. Aqui é o começo. Aqui é o começo para que seu filho possa criar aí um Instagram, por exemplo, que foi um brasileiro que criou e vendeu por 1 bilhão pro Facebook, né? Então, coisas que não existiam passaram a existir a partir da programação e hoje valem bilhões. Olha que interessante isso, né? Então, o seu filho ele pode ser um mágico. Eu costumo dizer que o programador é um mágico. Ele cria coisas que não existem. Então acompanhe, fique com a gente, um grande abraço, siga-nos, curta, compartilhe. Fagner Benedito, professor de robótica educacional, programação para crianças.